Eu ganhei na loteria. Escondi de todos e fiz um teste, dizendo que eu havia perdido o emprego. Mas a reação da minha família foi surpreendente. O barulho da porta batendo com força ecoou pela sala, fazendo meu corpo inteiro estremecer. Nem precisei abrir os olhos para saber que era meu pai. Seus passos pesados no corredor de madeira velha eram inconfundíveis, como o trovão antes da tempestade. Eu estava deitada na cama que dividia com meu irmão mais novo, Caio, de 18 anos. A diferença é que, enquanto ele roncava despreocupadamente do outro lado, meu sono era leve e cheio de sobressaltos. Fazia quase 6 meses que eu havia voltado para casa, e a sensação de ser um fardo só aumentava a cada dia. Paula, levanta dessa cama. Já são quase 10 horas. Pensei que você tinha ido embora. Já que não faz nada nessa casa. A voz grossa de meu pai invadiu o quarto, carregada de impaciência e irritação. Sentei-me na cama, tentando espantar o sono e a angústia que me acompanhavam desde que perdi meu emprego. Olhei para Caio, que sequer se mexeu com o barulho. Ele sempre fora o filho preferido, o que não precisava se preocupar com nada além dos próprios estudos e diversão. Bom dia, pai, murmurei, a voz ainda rouca de sono. Bom dia, uma ova. Você acha que essa casa é hotel? Chega tarde, dorme até tarde e não ajuda em nada. Sua mãe está sobrecarregada. Ele continuou falando, sem me dar chance de responder. Sua irritação era palpável, quase física. Suspirei e me levantei, sentindo o corpo dolorido por causa da noite mal dormida. O quarto era pequeno e abafado, com 2 camas, uma escrivaninha antiga e um guarda-roupa apertado. Nossas roupas se misturavam ali, assim como nossas vidas tinham se misturado novamente, de forma forçada e desconfortável. Eu vou ajudar, pai. Só preciso de um tempo para acordar. Tentei explicar, mas ele já estava saindo do quarto, resmungando algo sobre a minha falta de responsabilidade. Fui para o banheiro. Lavei o rosto e me olhei no espelho. A imagem que vi não era das mais animadoras. Olheiras profundas marcavam meus olhos, e meu cabelo, antes sempre bem cuidado, agora parecia sem vida. Aos 26 anos, me sentia muito mais velha e cansada do que realmente era. Na cozinha, minha mãe preparava o café da manhã em silêncio, com a expressão fechada. Meu irmão mais velho, Lucas, de 19 anos, estava sentado à mesa, mexendo no celular com fones de ouvido. Ele mal levantou os olhos quando entrei. Bom dia, falei, tentando quebrar o clima pesado. Minha mãe apenas murmurou um bom dia, sem me olhar, enquanto Lucas sequer reagiu. Sentei-me à mesa, peguei uma fatia de pão e um pouco de café. O silêncio era opressor, carregado de tensão e ressentimento. Desde que voltei para casa, na atmosfera era sempre assim. Meus pais nunca fizeram questão de esconder o quanto minha presença os incomodava. Entendo que não era o plano deles ter uma filha adulta morando de volta, ainda mais sem emprego e sem perspectivas imediatas. Mas a forma como me tratavam, como se eu fosse um estorvo, doía profundamente. Lembrei-me de como era antes, quando eu tinha meu próprio apartamento e um bom emprego. Aos fins de semana, a casa dos meus pais se enchia de alegria com os encontros familiares. Tios, primos, avós, todos reunidos, compartilhando risadas e histórias. Agora, esses encontros ainda aconteciam, mas eu me sentia uma estranha no meio da multidão, sempre evitando os olhares de reprovação e os comentários ácidos. Terminei meu café da manhã em silêncio e me ofereci para ajudar minha mãe com a louça. Ela aceitou sem dizer uma palavra, e trabalhamos juntas em um silêncio desconfortável. Apenas o barulho da água corrente e dos pratos se chocando preenchendo o vazio entre nós. Naquele dia, como em tantos outros desde que voltei, senti o peso da minha situação me esmagar. A falta de dinheiro, a dependência dos meus pais, a frieza com que me tratavam. Tudo isso me corroía por dentro, mas eu precisava ser forte. Precisava dar a volta por cima e reconquistar minha independência. O que eu não sabia era que o destino já estava preparando uma reviravolta inesperada em minha vida.
Uma reviravolta que mudaria tudo, mas que também me mostraria a verdadeira face daqueles que eu pensava conhecer. Passei as semanas seguintes em uma rotina monótona e desgastante. Acordava cedo, preparava meu próprio café da manhã e saía para procurar emprego. Entregava currículos, participava de entrevistas, mas nada parecia dar certo. A cada não que recebia, a esperança diminuía um pouco mais e a pressão em casa só aumentava. Meus pais não perdiam uma oportunidade de me lembrar do quanto eu estava atrasada na vida. Sua prima, com a sua idade, já tinha casa própria. Dizia minha mãe, com um tom de desaprovação. Você precisa se esforçar mais, Paula, repetia meu pai, como se eu não estivesse fazendo exatamente isso. Caio e Lucas, meus irmãos, agiam como se eu fosse invisível. Quando não estavam na faculdade, passavam o tempo jogando videogame ou saindo com os amigos. Não me dirigiam a palavra, a não ser para pedir algo ou reclamar de alguma coisa que eu tivesse feito. Em um dia particularmente difícil, depois de mais uma entrevista frustrada, passei em frente a uma casa lotérica. Lembrei-me de que tinha alguns trocados na bolsa, o suficiente para um bilhete. Nunca fui de jogar, mas naquele momento senti um impulso. Por que não? Pensei. Pior do que está não pode ficar. Entrei, escolhi alguns números aleatórios e comprei o bilhete. Guardei-o na carteira e segui para casa, sem dar muita importância ao que tinha acabado de fazer. A vida continuou em seu ritmo lento e doloroso. Uma semana depois, eu estava no meu quarto, navegando sem rumo na internet, quando me lembrei do bilhete de loteria. Resolvi conferir os números, mais por curiosidade do que por esperança. Abri o site da loteria, peguei o bilhete e comecei a comparar os números. Meu coração começou a bater mais forte a cada número que coincidia. 1, 2, 3, 4, 5. Todos os 6 números. Eu não conseguia acreditar. Conferi de novo. E de novo. E de novo. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Uma mistura de choque, incredulidade e alívio. Eu tinha ganhado. Alguns milhões. O suficiente para mudar minha vida para sempre. Fiquei ali, sentada na cama, olhando para o bilhete, tremendo. Minha primeira reação foi querer gritar, contar para todo mundo. Mas algo me deteve. Um pensamento sombrio e calculista surgiu em minha mente. E se eu não contasse a ninguém? E se eu usasse essa oportunidade para descobrir o que as pessoas realmente pensavam de mim? Decidi fazer um teste. Um teste cruel, talvez, mas necessário. Esperei o próximo encontro da família, que aconteceria no fim de semana seguinte. Seria o aniversário do meu avô, e a casa estaria cheia, como de costume. No dia da festa, me arrumei com uma roupa simples e um sorriso forçado no rosto. A casa já estava cheia de parentes, todos conversando e rindo. Ninguém parecia notar minha presença, a não ser para me lançar um olhar de pena ou de desdém. Em um momento em que todos estavam reunidos na sala, respirei fundo e comecei meu teatro. Gente, preciso da atenção de vocês por 1 minuto, falei com a voz embargada. Todos se calaram e se viraram para mim. Eu fui demitida, anunciei, deixando as lágrimas falsas escorrerem pelo meu rosto. Não sei o que fazer. Estou sem dinheiro, sem perspectivas. Preciso de ajuda. Um silêncio constrangedor se espalhou pela sala. As pessoas se olhavam, desconfortáveis. Ninguém disse uma palavra. Ninguém me ofereceu ajuda. Vi a indiferença nos olhos dos meus tios, a pena disfarçada de preocupação no rosto da minha avó. Meus pais apenas balançaram a cabeça, como se já esperassem por isso. Foi a gota d'água. Naquela noite, quando todos foram embora, meus pais me chamaram para uma conversa. Paula, não dá mais, disse meu pai, sem rodeios. Você está atrapalhando a vida de todo mundo. Precisamos do seu quarto para guardar umas coisas. Você vai ter que dormir na despensa. A despensa era um cômodo pequeno e empoeirado, cheio de caixas velhas e móveis quebrados. Não tinha janela, e o cheiro de mofo era forte. Mas eu não discuti. Apenas assenti, peguei minhas coisas e me mudei para o meu novo quarto.
Enquanto me deitava em um colchão velho e empoeirado, em meio à bagunça e à sujeira, eu não sentia tristeza. Sentia raiva. Uma raiva fria e calculista. Eles tinham me mostrado quem realmente eram. Agora, era a minha vez de mostrar a eles quem eu era. O zumbido insistente do celular vibrando no chão de cimento tirou-me do torpor. Eu estava encolhida no colchão fino, o cheiro de poeira e mofo, impregnado em minhas narinas, e por um momento pensei em ignorar. Provavelmente era mais uma ligação de cobrança ou um e-mail de rejeição de emprego. Meus dias no depósito tinham se tornado um borrão de desespero silencioso e planejamento frio. Eu passava as horas acordada deitada no escuro, repassando na minha mente o rosto de cada um dos meus familiares no dia em que anunciei minha falsa desgraça. A indiferença deles alimentava a chama gelada que crescia dentro de mim. Com um suspiro cansado, estiquei o braço e peguei o aparelho. Um número desconhecido. Hesitei, mas a curiosidade foi mais forte. Alô? Atendi, a voz saindo mais fraca do que eu pretendia. Alô, Paula, é a Marina, sua prima. A voz do outro lado era suave e um pouco tímida. Levei um segundo para reconhecê-la. Marina e eu não éramos próximas. Nos víamos apenas nos encontros de família, mas sempre trocávamos sorrisos cordiais. Ela era alguns anos mais nova, uma garota doce que a vida tinha tratado com dureza. Marina? Oi, tudo bem? Perguntei, sentando-me no colchão, a surpresa quebrando um pouco da minha apatia. Tudo... quer dizer, mais ou menos. Paula, me desculpa te ligar assim do nada. Minha mãe me contou sobre o seu emprego. Eu sinto muito mesmo. A sinceridade na voz dela era palpável. Foi a primeira pessoa a dizer que sentia muito e realmente parecer sentir. Fiquei em silêncio por um instante, o roteiro do meu teste se desenrolando na minha cabeça. Ah, sim, as coisas estão complicadas, murmurei, mantendo o personagem. Eu imagino. Olha, eu sei que a gente não é muito próxima, mas eu fiquei muito preocupada. Eu não pude ir no aniversário do vovô, tive que fazer um turno extra no trabalho, senão não fechava as contas do mês. Mas quando minha mãe me contou, eu fiquei pensando em você. Ela fez uma pausa, como se estivesse tomando coragem para dizer o que vinha a seguir. Escuta, eu sei que não é muito, mas eu vou receber um dinheiro. Lembra daquele processo que movi? Contra a minha antiga empresa por umas horas extras que nunca pagaram? Parece que finalmente vai sair. Não é uma fortuna, mas... eu queria te ajudar. Posso te dar uma parte, para você se segurar até achar outra coisa. Fiquei muda. Ali, no meio da poeira e do abandono, recebendo uma oferta de ajuda da pessoa que eu sabia, menos tinha condições para isso. Marina era mãe solteira. Criava o filho pequeno com uma garra impressionante, fazendo bicos e se desdobrando para pagar o aluguel e colocar comida na mesa. O pai do menino sumiu no mundo assim que soube da gravidez, quando ela tinha apenas 18 anos. E agora, ela, que contava cada centavo, estava me oferecendo uma parte do dinheiro que ela tanto precisava. Uma onda de emoção que eu não sentia há muito tempo me atingiu. Não era pena, não era raiva. Era calor. Um calor que começou no meu peito e se espalhou, desfazendo os nós de amargura que tinham se formado em minha alma. As lágrimas que vieram aos meus olhos desta vez não eram falsas. Eram lágrimas de genuína gratidão e de vergonha por quase ter colocado todos no mesmo barco. Marina, comecei, a voz embargada. Eu não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada. A gente é família, né? É para isso que servimos. Aquelas palavras, a gente é família, ditas por ela, tinham um peso e um significado que eu jamais senti vindo dos meus pais ou irmãos. Um sorriso, o primeiro sorriso verdadeiro em semanas, brotou em meus lábios. Eu tinha a minha resposta. O teste estava completo, e o resultado era mais claro do que eu poderia imaginar. Havia podridão, sim, mas também havia pureza. Marina, eu agradeço, de todo o meu coração. Mas não se preocupe comigo.
Eu consegui resolver a minha situação. Falei, com uma nova firmeza na voz. Resolveu? Que bom. Fico tão feliz por você. A alegria em sua voz era contagiante e pura. Mas tem certeza? Se precisar de qualquer coisa, tenho certeza. Mas eu gostaria muito de te ver. Podemos tomar um café amanhã? Eu pago. Claro. Seria ótimo colocar o papo em dia. Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria simples no dia seguinte. Naquela noite, eu mal dormi, mas não era por angústia. Era por ansiedade. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha algo bom para esperar. No dia seguinte, cheguei um pouco mais cedo e a esperei. Ela chegou pontualmente, com um sorriso cansado, mas gentil, e o filho pequeno pela mão. Era um garotinho lindo, de olhos vivos e curiosos. Sentamos, pedimos nossos cafés e eu pedi um bolo de chocolate para o menino, que abriu um sorriso de orelha a orelha. Conversamos por um tempo sobre banalidades, sobre o trabalho dela, sobre o filho. Então, respirei fundo. Era a hora. Marina, eu não te chamei aqui só para tomar um café. Eu preciso te contar uma coisa. Comecei. Ela me olhou com atenção. A história sobre eu ter sido demitida não é verdade. Ela franziu a testa, confusa. Como assim? Então, eu contei tudo. Contei sobre o bilhete de loteria, sobre o prêmio milionário. Contei sobre o silêncio na sala de estar, sobre o desprezo dos meus pais, sobre o quarto de depósito. Contei sobre o teste que fiz e como ela, sem saber, era a única pessoa que tinha passado. Enquanto eu falava, os olhos dela se arregalavam cada vez mais. Ela olhava de mim para o filho, que comia seu bolo alheio à conversa de adultos, e de volta para mim. Quando terminei, ela estava sem palavras, com lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Eu não acredito, ela sussurrou. Pois acredite. E acredite também quando eu digo que a sua oferta de ajuda, mesmo sem ter quase nada, foi a coisa mais valiosa que eu recebi na minha vida. Peguei a mão dela sobre a mesa. Por isso, eu quero fazer por você o que ninguém nunca fez. Eu vou comprar uma casa para você e para o seu filho. Um lugar seguro, que seja de vocês. E vou criar um fundo para pagar todos os estudos dele, da escola até a faculdade. Marina desabou a chorar. Um choro de alívio, de choque, de felicidade. Ela tentava falar, mas as palavras não saíam. Apenas me abraçou forte, ali mesmo, no meio da cafeteria. Eu a abracei de volta, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha encontrado a minha verdadeira família. O som da chave girando na fechadura da minha própria casa foi a melodia mais doce que eu já ouvi. Coloquei a última caixa no chão do imenso hall de entrada e me respirei fundo, sentindo o cheiro de tinta fresca e de recomeço. A casa era grande, muito maior do que eu precisava, com um jardim florido e uma piscina que brilhava sob o sol da tarde. Eu havia passado a última semana organizando a mudança, tanto a minha quanto a da minha prima Marina, e pela primeira vez em meses, um sentimento de paz verdadeira me preenchia. A sensação de fechar a porta, de sabendo que ninguém iria entrar para me humilhar ou me fazer sentir como um fardo era indescritível. Deixei a casa dos meus pais sem alarde. Em uma manhã, enquanto todos dormiam, simplesmente chamei um carro de aplicativo, peguei as poucas caixas que tinha no depósito e fui embora. Não deixei bilhete. Não dei satisfação. Para eles, eu era apenas a filha problema que provavelmente tinha arrumado um sofá. Qualquer para se encostar. A indiferença deles me deu a cobertura perfeita para desaparecer de suas vidas sem questionamentos. O silêncio, no entanto, não durou muito. Cerca de 2 semanas depois, meu celular começou a tocar incessantemente. Primeiro foi minha mãe, depois meu pai. Em seguida, meus irmãos. Ignorei todas as chamadas. Logo, as mensagens de texto começaram a chegar. Uma enxurrada de pontos, de interrogação e acusações. Onde você se meteu? Por que não atende o telefone? Estamos preocupados. A preocupação deles, tão ausente quando eu realmente precisei,
agora surgia de forma súbita e suspeita. A fonte da preocupação deles logo ficou clara. Um tio distante que trabalhava em um cartório viu os registros da compra da minha casa e da casa que comprei para Marina. A notícia se espalhou pela família como fogo em palha seca. A filha fracassada, a que dormia em um depósito, de repente era dona de uma mansão. O quebra-cabeça não se encaixava na cabeça deles. Então, eles apareceram na minha porta, sem avisar. Eu estava no jardim, tomando um suco e lendo um livro, quando o interfone tocou. Pela câmera vi os 4. Meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos. Parados em frente ao meu portão, olhando para a casa com uma mistura de incredulidade e cobiça. Respirei fundo e atendi. Pois não? Falei com a voz calma e controlada. Paula, filha, somos nós. Abre o portão. A voz da minha mãe soava esganiçada, uma mistura de alívio e urgência. Não, respondi, de forma simples e direta. Houve um silêncio chocado do outro lado. Como assim, não? Paula, que brincadeira é essa? De onde você tirou dinheiro para tudo isso? Nós somos sua família. Você precisa nos contar. Meu pai interveio, o tom autoritário de sempre, mas agora com uma pitada de desespero. A fonte do meu dinheiro não é da conta de vocês. E vocês deixaram de agir como minha família há muito tempo. Respondi, a frieza na minha voz cortando o ar. Que absurdo! Nós te demos um teto, comida! Minha mãe gritou. Vocês me deram um depósito empoeirado e me trataram como lixo. Vocês viram o meu sofrimento e não moveram um dedo. Pelo contrário, me empurraram para mais fundo no buraco. Retruquei, sentindo a raiva antiga borbulhar, mas a mantive sob controle. A única pessoa que se importou de verdade foi a Marina. E como podem ver, ela está muito bem. Ela e o filho dela são os únicos, daquela família que são bem-vindos aqui. Isso é cruel, Paula. Meu irmão Lucas, que mal falava comigo, resolveu se manifestar. Você tem tudo isso e não vai dividir com a gente? Com seus próprios pais e irmãos? Eu ri. Uma risada curta e sem humor. Cruel? Cruel foi o silêncio de vocês quando eu pedi ajuda. Cruel foi me fazer dormir com ratos enquanto vocês tinham camas quentes. A minha fortuna misteriosa, como vocês devem estar chamando, veio para me ensinar uma lição. E a lição foi que sangue não significa nada sem lealdade e amor. Vocês me ensinaram isso. Desliguei o interfone e os observei pelas câmeras por mais alguns minutos. Eles discutiram entre si, gesticulando para a casa, para o portão. Por fim, derrotados, entraram no carro e foram embora. Eu não senti culpa, não senti remorso. Senti apenas o alívio de uma porta finalmente fechada. Eles tentaram me contatar mais algumas vezes. Mandaram outros parentes, que agora me tratavam com uma simpatia pegajosa, para tentar me convencer a perdoá-los. Recusei todas as tentativas. Minha vida agora era tranquila. Eu tinha Marina e seu filho, que vinham passar os fins de semana comigo. Fiz novos amigos, pessoas que gostavam de mim pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Comecei a fazer trabalho voluntário, usando meu dinheiro para ajudar quem realmente precisava. Encontrei um propósito que ia além de qualquer ganho material. Meses depois, recebi uma última carta dos meus pais. Nela, eles me chamavam de cruel e ingrata, dizendo que era minha obrigação como filha cuidar deles na velhice. Li a carta e a joguei na lareira. Lembrei-me das palavras do meu pai, ditas com tanto desprezo. Você acha que essa casa é hotel? Lembrei-me da minha mãe me dizendo que meus problemas não eram responsabilidade deles. Peguei meu celular e escrevi uma única mensagem de resposta para eles. Eu não sou responsabilidade de vocês, lembram? Adivinhem só. O sentimento é recíproco. Adeus. Bloqueei seus números e nunca mais olhei para trás. Hoje, vivo uma vida plena e feliz. Tenho uma família que escolhi, construída com base no respeito e no carinho verdadeiro. A fortuna que ganhei não me comprou apenas uma casa e segurança. Ela comprou minha liberdade e me deu a clareza para ver quem realmente merecia um lugar no meu coração.
E essa, sem dúvida, foi a maior vitória de todas.